Mas uma perguntinha, essa eu fiz no último bloco, não conseguimos responder por causa do time. Pastor Rafael, o que você acha? Como é que as pessoas que nasceram antes de Jesus foram salvas? O Cordeiro sempre foi a referência, né? As pessoas eram salvas pela fé, pela execução da obediência, na fé daquele que mandou, que deu o mandamento. Existiam os sacrifícios, que os sacrifícios haveriam derramamento de sangue, e nesse derramamento de sangue Deus receberia com a obediência do povo e salvaria aquele homem que obedeceu pela fé. Quando Jesus veio, nada diferente aconteceu. O Cordeiro veio, derramou seu sangue, e todos aqueles que hoje, novamente, pela fé, creem que o Cordeiro salva, são salvos. Então, o que mudou foi que Jesus veio como Cordeiro e derramou seu sangue, mas antes de Jesus éramos salvos pela fé e pela obediência, e hoje somos salvos pela fé e demonstramos a nossa fé através da obediência. Essa obediência é algo tão misterioso, né, que eu estava lendo ali. Se eu não me engano era Mateus 18, não lembro exatamente, mas é a parte do Getsemane. Sabe a parte do Getsemane que Jesus estava ali transpirando sangue? E aí você vai ver que ele faz uma oração: afaste de mim este cálice, contudo seja feita a sua vontade. Você vai ver em Filipenses dizendo que ele obedeceu o Pai até a morte. Você vai ver em Hebreus 5:7 também ele falando da obediência do Filho. E esse cálice é interessante, que essa obediência, Jesus veio para a cruz. Ele estava ali no cálice, aquele momento que ele estava vivendo, de transpiração de sangue. O Dr. Lucas, que fala sobre isso, não é Mateus, não é Lucas, ele fala que ele estava quase morrendo ali, porque ao ponto de transpirar sangue, o nível de estresse, o nível de angústia era tão grande que o cara estava quase morrendo, Jesus estava quase morrendo. E interessante que essa obediência, ele estava fazendo uma oração a Deus para que Deus o Pai livrasse ele daquela morte, que se ele morresse ali, ele não ia conseguir chegar até a cruz. E aí ele não teria uma obediência completa. Então ele pediu para o Pai afastar ele de morrer naquele momento de Getsemane, para que ele cumpra a obediência completa na cruz. Olha o nível de obediência que Jesus nos ensina. De obedecer não é uma obediência autoritária, faça aquilo outro. É uma obediência de querer fazer a vontade de Deus a qualquer custo, é lutar e se esforçar e pedir a Deus a graça para você conseguir obedecer à vontade de Deus. Essa é a obediência que a gente tem que aprender. Eu acho interessante o que você está falando e tento abranger, fazer uma abrangência um pouco maior desse contexto. Quando Jesus fala sobre cálice, eu lembro de um outro momento que Jesus também fala sobre cálice. Será que os seus filhos vão conseguir beber do meu cálice? Quando a mãe dos dois irmãos pede para um ficar na glória do lado direito e outro do lado esquerdo. Será que eles vão conseguir beber do meu cálice? Quando fala lado direito e lado esquerdo e cálice, me remete à cruz. Lado direito, lado esquerdo e a morte de Jesus na cruz. De forma mais abrangente. E quando Jesus fala, afasta de mim esse cálice, eu posso entender isso, como posso entender outros teólogos que têm o costume de dizer que Jesus estava falando sobre as chibatadas, sobre a prisão, sobre isso, sobre aquilo, mas na minha concepção, de uma forma mais ampla, não excludente, mas mais ampla, eu entendo que Jesus está dizendo que ele não gostaria de viver o que ele viveria no seu último segundo, que era o afastamento do Pai. Para Jesus ser chicoteado, foi duro? Foi. Ser preso? Foi. Foi. Esse não era o problema dele, que ele veio para isso, né? Mas o afastamento do Pai... Então o afastamento do Pai é uma outra que os teólogos também defendem essa verdade. Que cálice é esse, né? Ou é o afastamento do Pai, ou é exatamente morrer antes da cruz. Ele não queria. Não precisa excluir nada que vem antes. Mas ser afastado do Pai para Jesus... É o pior cálice, né? Adilson, e aí, Adilson, como é que o povo do Antigo Testamento era salvo? Aqueles que nasceram antes de Jesus? Porque essa coisa da confissão, levantar a mão, aceita Jesus, isso é novo. Isso não existia, né? Essa confissão verbal é nova. Antigamente não tinha confissão verbal. Antigamente a questão de fé era diferente. Como é que eles eram salvos? Eu acredito que o
Rafael já pontuou bem, não é? Através da fé, do sacrifício, da obediência. Né? Se a gente não pensar dessa forma, não tem outro caminho. Ah, não, ele não conheceu Jesus, e daí? Mas o processo é hoje a mesma forma. O sacrifício de Jesus, a minha fé, né, a minha identificação com ele, a minha aceitação, através do processo da obediência. E o procedimento é o mesmo. A única diferença é que naquele tempo havia a necessidade do sacrifício de um cordeiro, coisa que Davi fez, Salomão fez, todo mundo lá do passado fez, Abraão, todo mundo fazia. Jesus veio e aboliu esse sacrifício do cordeiro porque ele se tornou o próprio sacrifício. Mas a fé e a obediência continuam. E é interessante a gente mencionar também que hoje nós olhamos para a história olhando para trás, há 2000 anos atrás que ele veio. Então nós cremos na fé do Messias que veio. Já o povo do Antigo Testamento foram salvos pela fé do Messias que virá, que viria ainda. Então, assim, não mudou. Só que um está depois da história e outros antes, mas o processo é o mesmo.